Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, com os nossos corações inclinados diante da Tua presença, porque reconhecemos que somente em Ti há vida, direção e verdade. Hoje nos colocamos diante do Teu altar para reafirmar a nossa escolha, como disse o Teu servo Josué, no capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é exatamente isso que viemos declarar neste dia. Ó Pai, queremos Te servir com tudo o que somos, com tudo o que temos. Queremos viver uma vida que Te glorifique, não apenas com palavras, mas com ações, com escolhas, com obediência e com amor. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Senhor, nós escolhemos a vida, nós escolhemos a tua vontade, nós escolhemos estar contigo, ainda que tudo neste mundo tente nos afastar dos teus caminhos. Senhor, nós te pedimos, fortalece a nossa decisão diária de seguir-te. Sabemos que há muitas distrações, muitos apelos deste mundo, muitas vozes que tentam nos fazer desviar, mas queremos ouvir apenas a tua voz, a voz do nosso pastor. Como diz a tua palavra em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Queremos ser essas ovelhas, ó Deus. Queremos caminhar contigo, mesmo quando o caminho for estreito, mesmo quando houver espinhos. Senhor, nós te pedimos pela nossa casa, pelas nossas famílias, que o teu Espírito Santo reine dentro dos nossos lares, que a tua presença esteja sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos pais. Que cada cômodo da nossa casa seja consagrado ao Senhor. Que o nosso lar seja um lugar de paz, de refúgio e de adoração. Como fala a tua palavra em Salmos capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso Deus vem edificar a nossa casa com tuas mãos santas. Não queremos construir com a força do nosso braço, mas com a sabedoria que vem de ti. Senhor, queremos declarar também que abrimos mão de todos os deuses estranhos. Não queremos ídolos no nosso coração. Não queremos que nada tome o lugar que é teu. Como Josué confrontou o povo, pedindo que escolhessem a quem servir, nós também nos posicionamos neste momento. Escolhemos servir ao Senhor e rejeitamos toda idolatria, toda vaidade, todo orgulho e toda mentira. Como está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Nós te pedimos, Senhor, sonda o nosso coração e arranca tudo aquilo que tenta se colocar acima de ti. Tudo aquilo que toma o nosso tempo, o nosso foco, a nossa adoração. Queremos ter um coração indiviso, um coração que pertence totalmente a ti. Senhor, nós te pedimos também pelos nossos dias, que cada manhã seja consagrada a ti, que a nossa rotina reflita a tua vontade, que não sejamos apenas religiosos, mas verdadeiros adoradores, que não vivamos apenas aos domingos ou em momentos de culto, mas em todos os instantes, na nossa casa, no trabalho, na escola, na rua, que o nosso testemunho fale mais alto que as nossas palavras, como fala na tua palavra em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que sejamos transformados dia após dia, à imagem do teu Filho. Que cada pensamento seja renovado pelo teu Espírito. Ó Pai, que possamos nos levantar como uma geração que escolhe te servir com verdade, sem barganhas,
sem interesses ocultos, mas por amor. Uma geração que diz sim ao teu chamado. Uma geração que se levanta como sacerdotes em suas casas, como luz em meio às trevas, como vozes que proclamam a verdade em tempos de confusão. Senhor, nos ensina a te amar mais do que amamos o conforto, a te buscar mais do que buscamos soluções, a te desejar mais do que desejamos bênçãos. Ensina-nos a servir com alegria, a obedecer com prazer, a seguir-te mesmo quando não entendemos o caminho. Como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que jamais falte essa luz em nosso caminhar. Que a tua palavra seja a nossa bússola. Que sejamos como árvores plantadas junto às águas, que mesmo em tempos de seca continuam frutificando. Senhor, eis aqui o teu povo. Um povo que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um povo que reconhece que não existe outro Deus além de ti. Um povo que não se envergonha do Evangelho, porque sabe que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nos ajuda, Pai, a permanecermos firmes nessa decisão. Que a nossa fé não seja abalada pelo tempo, pelas lutas ou pelas tentações. Que sejamos fiéis até o fim, porque como fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É essa coroa que queremos, não a glória dos homens, não o aplauso do mundo, mas a aprovação do céu. Continua conosco, Senhor, e ouve a nossa oração. Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a manter viva a chama do teu Espírito dentro de nós. Sabemos que o mundo tenta nos apagar, que os dias maus se levantam, que os ventos da dúvida sopram contra a nossa fé. Mas nós te pedimos, ó Deus, aviva-nos. Não queremos ser apenas cristãos de aparência, mas servos cheios da tua presença, da tua palavra e do teu poder. Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Senhor, desperta os dons que há em nós. Desperta a fé adormecida. Desperta o amor que esfriou, que possamos viver como filhos da promessa e não como escravos do medo. Senhor, nós te pedimos pelo fortalecimento da nossa aliança contigo, que não seja apenas uma escolha momentânea, mas uma decisão eterna, que possamos seguir-te mesmo quando for difícil, mesmo quando formos rejeitados, esquecidos ou mal interpretados, que o nosso amor por ti não dependa das circunstâncias, mas da convicção que temos de que tu és o nosso Deus. Como fala a tua palavra em João capítulo 6, versículo 68. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós não temos outro caminho. Não temos outro Senhor, não temos outra verdade. Só tu tens as palavras que saciam a nossa alma. Só tu tens o poder de nos transformar por inteiro. Senhor, nós te pedimos que quebres toda influência maligna que tenta nos afastar da tua presença. Toda seta do inimigo, toda distração, todo engano. Não queremos andar segundo a nossa vontade, mas segundo a tua. Nos livra das armadilhas escondidas, dos laços ocultos, dos atalhos fáceis que nos afastam do teu caminho, como está escrito em Salmos capítulo 91, versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sim, Senhor, livra-nos dos laços. Nos esconde debaixo das tuas asas. Nos cobre com a tua fidelidade. Que possamos viver guardados em ti, confiando no teu cuidado, descansando na tua soberania. Senhor, nós te pedimos pelos jovens das nossas casas, pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos, pelos que ainda estão sendo formados no ventre e pelos que já caminham em seus próprios passos. Que eles sejam alcançados por tua graça, que cresçam conhecendo o teu nome, que tenham experiências contigo desde cedo, que os seus corações sejam selados pelo teu amor,
como fala a tua palavra em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Que possamos ser instrumentos da tua instrução. Que nossa vida sirva de exemplo, que nosso testemunho inspire fé, que nossas palavras gerem vida. Senhor, nós te pedimos pelos que estão fracos na fé, pelos que começaram bem, mas foram feridos no caminho, pelos que se afastaram por decepções, por traumas, por falta de alimento espiritual. Que eles sejam restaurados pelo teu Espírito, que o teu amor os alcance, os cure, os renove e os traga de volta à comunhão. Como está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 3. A cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Senhor, não despreza os fracos, não abandona os feridos. Levanta os caídos, cura os corações partidos. Que sejamos uma igreja que acolhe, que estende a mão, que cuida dos que estão prestes a desistir. Senhor, nós te pedimos que guardes a nossa mente, que ela seja cativa à tua palavra, que os nossos pensamentos sejam alinhados ao teu querer, que toda seta de ansiedade, de medo, de confusão, de comparação e de dúvida seja anulada agora, em nome de Jesus. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que a nossa mente seja lugar de paz, lugar de fé, lugar de esperança. Senhor, nós te pedimos por discernimento, para saber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando avançar e quando permanecer. Que o teu Espírito nos guie como uma nuvem durante o dia e como fogo durante a noite. Que a nossa confiança esteja firmada na tua direção, como fala na tua palavra em Salmos capítulo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Sim, Senhor, guia-nos com os teus olhos. Nos ensina a confiar no teu tempo, a não desesperar nas esperas, a descansar nas promessas. Senhor, nós te pedimos que nos ensines a perdoar, a liberar o que nos machucou, a soltar o que nos feriu, que possamos deixar o passado para trás e caminhar livres, que o rancor não tenha morada em nós, que a mágoa não roube o nosso coração. Queremos amar como tu nos amas. Queremos perdoar como fomos perdoados, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que sejamos misericordiosos, que tenhamos compaixão, que sejamos rápidos em ouvir, tardios em falar e prontos para amar. Senhor, nós te pedimos que continues a moldar o nosso coração, que toda raiz de orgulho seja arrancada, que todo espírito de competição, de inveja, de autossuficiência seja destruído. Queremos ser humildes, queremos ser dependentes de ti, queremos ser vasos nas tuas mãos, vasos quebrados, mas cheios da tua glória, como fala em Jeremias capítulo 18, versículo 6. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Senhor, molda-nos, quebranta-nos, refaz-nos, que sejamos vasos novos, aptos para o teu uso, preparados para cada boa obra. Senhor, nós te pedimos que faças da nossa casa um lugar de adoração verdadeira, que cada parede, cada cômodo, cada canto do nosso lar seja um altar onde o teu nome seja exaltado. Que não haja espaço para idolatria, para desunião, para contendas. Que o teu Espírito habite conosco. Que a tua paz reine em nossos lares. Como está escrito em Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Senhor, que esta seja também a nossa escolha, que mesmo que outros se desviem, mesmo que outros sigam outros caminhos, nós e a nossa casa escolhemos te servir. Senhor, nós te pedimos que restaure os lares quebrados, que onde houve traição tu traga perdão, onde houve abandono tu traga reconciliação, onde houve silêncio tu traga diálogo, onde houve frieza tu acenda de novo a chama do amor. Nada é impossível para ti, e nós cremos que o Senhor pode levantar do pó uma nova história, como fala na tua palavra em Isaías capítulo 61, versículo 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Tira as cinzas, Senhor, dá-nos alegria, tira a dor, reveste-nos de esperança. Senhor, nós te pedimos por provisão. Tu és o Deus que sustenta, que supre, que alimenta. Nada escapa ao teu controle. Olha para as famílias que clamam por um pão na mesa, por um emprego, por sustento. Abre portas onde só existem muros. Cria caminhos onde não há estrada. Derrama do teu favor sobre os que confiam em ti, como está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Senhor, que esta promessa seja realidade na vida dos teus filhos. Que não falte o alimento, a dignidade, a bênção do trabalho honesto. Senhor, nós te pedimos pelos que estão desempregados, pelos que estão endividados, pelos que perderam as esperanças. Que o teu poder se manifeste nessas áreas, que haja sabedoria para administrar, inteligência para empreender, coragem para recomeçar, que os céus se abram em favor dos teus filhos, como fala a tua palavra em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Que a obra das nossas mãos seja abençoada, que o que fazemos prospere, que possamos viver com gratidão e generosidade. Senhor, nós te pedimos pelos enfermos, pelos que estão em leitos de hospitais, nos corredores das clínicas, em casa sofrendo em silêncio. Que o teu bálsamo venha sobre cada dor, que a tua mão toque os corpos, que o teu sopro renove os pulmões, que o teu sangue limpe toda enfermidade. Como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, que a cura flua através das tuas feridas, que o poder da cruz se manifeste sobre os que creem. Senhor, nós te pedimos também pelos que estão doentes na alma, pelos que carregam ansiedade, depressão, síndrome do pânico, traumas do passado. Tu conheces o que ninguém vê. Tu sabes o que se esconde por trás de um sorriso. Visita esses corações, Senhor, que a tua presença seja um remédio completo. Como está escrito em Salmos capítulo 147, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as suas feridas. Sim, Pai, sara os corações quebrantados. Liga as feridas invisíveis. Cura a alma do cansado, renova a esperança do abatido. Senhor, nós te pedimos discernimento para os pais, paciência para as mães, sabedoria para os filhos. Que as famílias estejam unidas em amor, respeito e temor ao teu nome. Que possamos vencer as barreiras da geração, as diferenças do tempo, e caminhar juntos como servos de um mesmo Senhor, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Que o perdão seja parte da nossa rotina, que possamos construir pontes e não muros dentro da nossa casa. Senhor, nós te pedimos que nos deis um coração grato, mesmo em tempos difíceis, mesmo em dias nublados. Que sejamos como Paulo,
que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, que a nossa fé não dependa do que vemos, mas do que cremos, que possamos agradecer antes mesmo de ver a promessa se cumprir, como fala na tua palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que a nossa gratidão suba como incenso agradável. Que sejamos conhecidos não pelas queixas, mas pelos louvores que saem dos nossos lábios. Senhor, nós te pedimos que renoves os nossos sonhos, que aquilo que morreu volte a viver, que aquilo que foi engavetado volte à tona, que os projetos esquecidos, as promessas antigas, os planos adiados, sejam reacendidos pelo teu fogo. Que nada se perca, mas tudo contribua para o teu propósito, como está escrito em Joel capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Sim, Senhor, restitui os nossos anos. Traz de volta o que foi roubado. Restaura o tempo perdido. Que vivamos com propósito renovado e com a certeza de que o Senhor faz novas todas as coisas. Senhor, nós te pedimos que nos fortaleças nos dias maus, que quando o cansaço vier, a tua mão nos sustente, quando a dor apertar, que a tua voz nos console, quando parecer que estamos sozinhos, que a tua presença nos abrace, que jamais nos esqueçamos que tu és conosco até o fim, como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Sustenta-nos, Senhor, nas tempestades, nos desertos, nas madrugadas silenciosas. Que a tua fidelidade seja nossa rocha. Senhor, nós te pedimos que continues firmando os nossos passos, que a cada dia, mesmo diante das incertezas, possamos continuar crendo. Que o medo não nos paralise, que a dúvida não nos afaste, que o pecado não nos corrompa. Guarda-nos em santidade. Leva-nos pela vereda da justiça, como fala na tua palavra em Salmos capítulo 23, versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sim, Senhor, guia-nos. Tira dos nossos pés os atalhos perigosos. Livra-nos das decisões impensadas. Que a tua direção seja sempre o nosso norte. Senhor, nós te pedimos pelos jovens da nossa geração, pelos adolescentes que ainda estão descobrindo quem são, pelas crianças que crescem em um mundo cada vez mais confuso, que eles sejam guardados do engano, fortalecidos na fé e conduzidos pelo teu Espírito, que haja avivamento nas novas gerações, como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra, que a tua palavra seja o fundamento das novas gerações, que nossos filhos cresçam com temor e amor ao Senhor, que eles sejam luz em meio às trevas. Senhor, nós te pedimos também pelos idosos, pelos que já caminharam muitos anos e agora carregam marcas da vida, que não lhes falte honra, carinho e cuidado, que sejam vistos com respeito e ouvidos com sabedoria. Que cada dia seja vivido com paz, dignidade e propósito, como fala na tua palavra em Provérbios capítulo 16, versículo 31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Que cada cabelo branco represente vitórias, superações e uma história escrita com fé. Que não falte alegria na velhice. Senhor, nós te pedimos que despertes a tua igreja, que não sejamos mornos, que não vivamos de aparência, que sejamos cheios do teu Espírito, comprometidos com a tua verdade e movidos pelo teu amor. Que onde houver uma vida rendida ao Senhor, haja luz, cura e transformação, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que jamais sejamos mornos, que sejamos fervorosos na fé, zelosos no serviço.
comprometidos com o teu reino. Senhor, nós te pedimos por esta nação, pelo Brasil, pelas autoridades, pelos governantes, pelos profissionais da saúde, da educação, da segurança, por cada trabalhador, cada família, que o teu Espírito Santo sopre sobre esta terra, que o teu nome seja exaltado de norte a sul, de leste a oeste, como fala a tua palavra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, sara a nossa terra, livra-nos do egoísmo, da injustiça, da corrupção, levanta líderes tementes a ti. Senhor, nós te pedimos que fortaleças a nossa fé, que nos dias bons não te esqueçamos e nos dias maus não te abandonemos, que a nossa aliança contigo não dependa das circunstâncias, mas do teu amor que não muda, que sejamos constantes, firmes e inabaláveis, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que possamos continuar sem desanimar, sabendo que cada oração é ouvida, cada lágrima é recolhida, e cada passo é guiado por ti. Senhor, nós te pedimos que, ao final de cada dia, possamos declarar como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esta seja a nossa bandeira, nosso compromisso, nosso voto eterno, que venham os ventos que vierem. Nunca deixemos de te adorar. E por fim, Senhor, nós te pedimos por salvação. Que vidas se rendam ao teu chamado. Que o Espírito Santo convença corações, quebrante resistências e acenda a chama do arrependimento. Que o teu nome seja glorificado através de testemunhos de transformação, libertação e renascimento. Como fala na tua palavra em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que muitos confessem, que muitos creiam, que muitos sejam alcançados. E assim nós te oramos, te agradecemos e te exaltamos, Senhor, porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.